Seguindo nessa linha de radiestesia, com a qual me envolvi um pouco nesses últimos dias, eu queria fazer um vídeo para esclarecer algumas coisas, porque às vezes por simplificação acabam se propalando aí algumas coisas, né, se divulgando algumas informações e conceitos que não são muito adequados, não são muito corretos. E as pessoas vão chegando, vão pegando aquela coisa pronta e como há muita coisa, e as dúvidas maiores são outras, a gente acaba esquecendo. Complicado. Então vamos conversar, deixa eu separar o material aqui, sobre esta régua de análise extremamente importante, extremamente útil, tanto para a gente conseguir informações, né, fazer uma análise, quanto para o autodesenvolvimento, para o autoconhecimento. Muito interessante. Esse aqui é o biômetro de Bovie, ou Bovis, sem o acento francês, né, que eu gosto, porque eu chamo ele do simplificado. Ele tem apenas a escala Bovie, unidades Bovie, e uma reguinha de 30 centímetros aqui para servir como parâmetro, como escala. E aqui um espaço para o testemunho, para foto, para algum objeto que você queira utilizar. O biômetro de Bovie ele foi criado para verificar, para medir energia vital. Bio, vida. E o que tem vida? Eu, você, animais, plantas, isso tem vida. O restante, não. Então, pedras, madeira, objetos pessoais não tem vida, não tem bio. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto, uma pedra como essa aqui tem uma capacidade interessante. Isso aqui é um seixo e tem uma utilidade muito grande que a gente pode usar o gráfico alta vitalidade. Se você colocar esse seixo aqui dentro e deixar ali o tempo adequado, que pode ser obtido com um pêndulo, vai depender de seixo para seixo, coisa e tal, de gráfico para gráfico, né? Então, com o pêndulo a gente verifica se está pronto. Você pode carregar essa pedrinha com energia vital. Então, alguns objetos, alguns materiais têm essa capacidade de armazenar energia vital por algum tempo. Uma camiseta, um óculos, uma chave, um celular, qualquer objeto armazena. Alguns vão armazenar mais, outros menos. Alguns vão armazenar por mais tempo e outros por menos tempo. Mas você não mede a energia vital da pedra. Se você medir a energia vital da pedra, você está errado, você está equivocado, você está fazendo uma medida equivocada. Ah, Luiz, mas é só um jogo de palavras. Quanto tem de energia vital aqui, porque tem energia vital aqui ou porque está armazenada a energia vital aqui? É interessante, né? Esse argumento que as pessoas usam ocasionalmente. Se você vai num desses fast food aí, você chega lá e escolhe um cheeseburger, paga por ele, e você recebe um hambúrguer, não tem o cheese, você devolve, você não aceita. Se você pede uma Coca-Cola e recebe uma Pepsi-Cola, você devolve, você não aceita. Você pede uma cerveja de uma determinada marca, ou uma artesanal, e recebe uma outra, você não aceita, porque você está pagando por aquilo, você está pedindo e você quer receber aquilo. Então, na vida da gente, na vida material, a gente é muito criterioso com isso, né? E quanto mais dinheiro envolvido, quanto mais interesse, às vezes não é nem dinheiro, mas é interesse, mais a gente é rigoroso. E aí me espanta que quando você chega na radiestesia e quando você usa uma régua dessas com uma informação preciosa, que é a medida da sua energia vital, da sua energia de vida, as pessoas não se preocupam com a maneira como estão pesquisando, as palavras que estão usando.
Porque tudo isso traz informações diferentes, às vezes até inúteis. Então é preciso pensar direitinho isso, e é preciso, temos que ter uma precisão de palavras dentro da radiestesia. Isso é fundamental. Né? Tem uma piada que corre por aí, né, há muito tempo já. Estava numa apresentação, radiestesista falando, coisa e tal, e aí foi fazer uma demonstração com um pêndulo e pedindo para ele: onde está o norte? O radiestesista experiente, né, foi lá verificar onde estava o norte. E aí o pêndulo apontou para ele numa determinada direção. Aí, o norte está aqui. Né? Ele estava numa cidade nova, coisa e tal, num auditório, não sabia. Né? E aí pularam 3, 4, não, que farsante, que charlatão, o norte é para lá, está aqui a bússola. Aí aquela balbúrdia, né? E aí levantou um senhorzinho lá, né, no meio. Meu nome é Norte. O pêndulo apontou para o norte. Dentro da cabeça daquele radiestesista, por mais experiente que ele possa ter sido, o que estava passando naquele momento, né, o que ele viu na plateia, o norte estava ali. Era uma pessoa estranha, né, esquisita, talvez um pouco assim, meio que inacreditável de falar, né? Mas é essa precisão que muitas vezes falta, que leva o radiestesista a ter uma informação incorreta, indevida, falsa, e que leva muita gente a desistir, porque eu não consigo respostas, meu nível de acerto é muito baixo. Muitas vezes não é a sensibilidade, que a pessoa tem muita sensibilidade, muitas vezes é esse pensamento que não é expresso adequadamente. Esse é um ponto importante. Então, quando você vai usar o biômetro, você está medindo energia vital. Não é, isso fica inconsciente, isso é automático, isso é óbvio, não sei o quê. Não é óbvio. Porque uma pedra, um objeto, pode ter energia vital armazenada. Mas para você medir isso, você tem que medir adequadamente. Para você ter uma medida precisa. Um outro grande problema que nós temos com o biômetro é o tamanho dele. Como vocês podem observar, esse biômetro é grande. E aí eu tenho aqui o livro do professor Antônio, dos melhores livros que nós temos, um dos melhores radiestesistas que nós temos aí. Vários livros dele são interessantes. Então ele traz aqui um pouquinho da história do biômetro de Bovisco e tal, papapá. E ele traz um biômetro. Vejam que ele traz um simplificado, e ele traz um outro que é um pouquinho mais de acréscimo, né? E muitas pessoas pegam esse livro, xerocam isso aqui e começam a usar. Muitas pessoas vão para a internet, tem um site da internet muito interessante, que é um dos próximos assuntos. Cria o biômetro lá, imprime e sai usando. E aí as pessoas esquecem disso aqui, ó. Tá pequenininho aqui no final da página, né? Ali, ó. Página 12. Dimensão do gráfico. 7,5. Altura mínima, né? Mínima, pode ser um pouquinho maior, não tem problema. Por 36 centímetros. Esse aqui tem mais de 36. Por quê? Porque 30 centímetros se refere a essa medida padrão aqui. E aí nós temos um pouquinho para cá, um pouquinho espaço para testemunha, com certeza. Né? Isso aqui não cabe numa A4. Não cabe. Então, a medida do biômetro é fundamental. Porque, de uma maneira inconsciente, há um cálculo envolvido nesse processo. A escala com as medidas. Então, precisa ter esse tamanho. Se você diminuir a escala, se você diminuir, né? Vamos mostrar. Se você diminuir o gráfico, veja só. Olha só a diferença. Torna meio estranho. A sua mente, além de participar do processo de detecção dessas energias, de interpretar isso,
ela tem que, de alguma forma, traduzir escalas. Traduzir escalas. Muito complicado, muito complicado. Então, nós precisamos usar a ferramenta certa. No meu tempo de juventude, quando eu estudei ali eletrônica e algumas máquinas, tinha certas máquinas importadas que elas vinham com parafusos diferentes, especiais, que elas vinham com parafusos em locais especiais que impediam que qualquer pessoa mexesse. Você tinha que ter uma chave especial, com ângulo, com curva, com ponta. Para quê? Para que evitasse que qualquer pessoa mexesse, qualquer pessoa fizesse uma engenharia reversa, alguma coisa ali. Era um mecanismo muito usado na época. Talvez ainda seja, eu estou um pouco distante. Então você tem que ter a ferramenta certa para fazer aquilo. Se você está usando uma ferramenta errada, as suas medições estão erradas, os seus resultados estão errados, a sua interpretação está errada, a sua análise está errada. E, infelizmente, muitas pessoas tiram xerox disso aqui e começam a usar. E olha que esse aqui é maior que um A4, né? Esse livro aqui é bem grande, ele é maior que um A4, mas está errado. Então, de novo, essa precisão, esse cuidado com a ferramenta não pode ser desconsiderado. Não dá para cair nessa ideia mental, essa ilusão mental quântica que tem por aí, que tudo se resolve, que o universo corrige, que os espíritos fazem, que blá 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 blá. Não. Você tem que usar a ferramenta correta, como ela foi projetada, da maneira correta. Porque senão, invalida tudo. E aí, como eu disse, a gente pode usar o biômetro para autoconhecimento. Como? A medida que você faz no biômetro, ela é pontual. O que significa isso? Que é naquele momento que você está medindo. Não dá para medir qual é a energia vital do Luiz no ano de 2025. Ridículo isso, né? Qual a média? O que significa a média? Eu tenho 100 e eu tenho 10. A média é 60. 20, né? 120 para 60. Esses cálculos. O que diz a média? A média tem utilidade dentro de certos limites. Mas aí você nem perguntou qual é a média da energia vital do Luiz em 2025, que nem terminou ainda. Eu posso morrer daqui a um mês. Daqui a pouco não tem mais energia vital. Então, ela é pontual, é naquele momento que você está medindo. Se você quer fazer uma avaliação da pessoa, você tem que fazer medidas dentro de um certo tempo, dentro de um certo método. E aí depois, quando você tem 10 medidas, 20 medidas da pessoa, aí você pode estabelecer uma média. Aí você pode estabelecer um padrão. E aí você pode saber que a pessoa, no começo do ano, tem uma tendência para ter uma energia vital assim, depois ela sobe, ela baixa, ela vai, acontece. Aí você, tendo uma base histórica de medidas, você consegue saber como é que a pessoa poderá se comportar ou não. Uma previsão, prognóstico. E isso serve como autoconhecimento. Porque aí você vai comparar essa média, essa linha, esse conjunto de informações ao longo de um tempo, e você vai medir como você está hoje e comparar, isso traz autoconhecimento. Você vai buscar informações, por que a minha energia está mais alta, por que a minha energia está mais baixa, por que a minha energia está igual. Um ano depois, eu envelheci, eu estou num momento muito intenso, eu estou num momento de calmaria, o que acontece? Mas você não consegue isso com uma medida pontual. E você não pode dizer que a pessoa está boa por uma medida pontual. Então, se você vai fazer uma análise com um radiestesista, ele vai medir a sua energia vital, legal, e está tanto. Você está ótimo de saúde, a energia vital está fantástica. Pode ser aquele momento, por várias razões. De repente, o radiestesista também é um reikiano e está fluindo o reiki para você ali naquele instante. E aí, como é que fica?
Né? De repente você está sentado no lugar, né, ali que já é para energizar, já para preparar você, e como é que fica? Então, esse é um ponto muito importante. Serve para autoconhecimento, mas serve desde que você use de uma maneira adequada. Fazendo medidas todos os dias, medindo de manhã, medindo de tarde, medindo de noite. Você pode obter informações sobre você mesmo ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos meses. E tendo essa série de dados armazenada, colocada numa planilha, num gráfico, você tem informação sobre você, que é muito importante. E aí você associa essa sua medida de energia vital com os eventos que estão acontecendo. Você pegou uma gripe, o que aconteceu com a energia vital? Você brigou com o chefe, brigou com a esposa, seu filho aprontou na escola? O que aconteceu com a sua energia vital? Você começa a se conhecer a partir desse estudo, dessa análise, dessa observação da sua energia vital. Então, muitos anestesistas, eles não sabem como começar, não sabem por onde começar, não sabem qual ferramenta usar para desenvolver a anestesia. O biômetro de Bovie está aí, fácil de usar, prático, rápido, e você tem uma informação importante, preciosa, útil. Muito bom, né? Muito bom. Um outro problema que envolve o biômetro de Bovie, ou o biômetro, né, é a poluição de informações. Então, eu gosto desse aqui, né, que eu fiz, que é um simplificado. Esses dois aqui do Antônio Rodrigues também são muito simples, mas às vezes você vai por aí, você encontra por aí coisas. Você encontra gráficos de análise que são chamados de biômetros. Não pode. O gráfico está analisando o seu colesterol, o seu percentual de gordura, seus triglicerídeos. Mas isso não é energia vital. Então não pode ser biômetro. É, sim, um gráfico de análise. Como um relógio, como tantas réguas. Nós podemos ter réguas para quase tudo que você imaginar. Você pode criar uma régua e conseguir fazer medições com ela. Mas não é medição de energia vital, de vida. Não é. É outra coisa. E aí tem um site muito interessante na internet, que agora não lembro o nome, mas tem lá no blog. Se você pesquisar site radiestesia, vai aparecer o site lá, porque é muito bom. Que alguém bolou para montar essas réguas. É muito legal. Você coloca as dimensões, as quantidades, as cores. É fantástico o site. Mas ele gera biômetros. E as pessoas usam biômetros para medir quantidades de água, de feijão, de adubo, para medir remédio, para pesquisar sim ou não. Então, essa falta de precisão da linguagem, de novo, e esse excesso de informação dentro do biômetro atrapalha, confunde, a sua cabeça se perde. Você vai lá medir com o biômetro e tem um monte de número em volta, a sua mente meio que fica embaralhada. Isso prejudica a sua acuidade, prejudica o seu percentual de acerto. Então, tem que tomar cuidado, escolher a ferramenta adequada. Você quer um biômetro de Bovie, você vai usar e vai medir a energia vital de vida das pessoas, dos seres, dos animais, das plantas, ou que esteja armazenada em objetos capazes de armazenar. Nem todos, né? Nem falei. Mas, você quer fazer uma prospecção, você quer fazer uma análise de alguma coisa, você tem que ter uma régua de análise, que não é biômetro. Ah, Luiz, mas eu tenho uma régua de chakras aqui. Chakras está ligado com... Poxa, está ligado com vida. Você vai analisar chakras, posição, alinhamento, tamanho, coisa... Mas você não está analisando a energia vital ali. Se você quiser analisar a energia vital que está fluindo por um determinado chakra, precisando da linguagem, você vai recorrer ao biômetro e você vai num dos chakras da pessoa, presencialmente, ou através da régua ou da distância, e você vai medir a energia vital que está em um determinado chakra.
Mas isso é diferente de medir o chakra. Medir o chakra você vai ter que ter uma régua de análise para chakras, com todas as questões envolvidas nos chakras que você possa querer, tamanho, cor, sei lá o que mais que você inventar. Se inventa muita coisa sobre chakras, infelizmente, principalmente aqui no Ocidente. Então é importante que precisão de linguagem. Eu tenho uma régua de análise, ou eu tenho um biômetro, né? E essa poluição atrapalha, porque está tudo ali no seu campo de visão. Então, há uma sobrecarga de informações ali, de parâmetros, de números, de tabelas, de índices, que torna muito mais difícil para você ter a sensibilidade radiestésica, sua mente participar do processo adequadamente e você ter uma medida correta. E é fácil criar essas regras. O site ajuda. Se você tiver habilidades com CorelDRAW, alguma coisa assim, né, fantástico. Você cria todas as regras que você quiser. Mas não são biômetros. Isso é muito importante. Então a gente vê que presente nisso tudo, né, está essa precisão de linguagem que é fundamental para uma mente estar bem focada, para a mente estar pesquisando e obtendo as informações que são pertinentes àquela questão e não trazendo alguma coisa muito vaga que fica por isso mesmo. Ou que causa dúvida, que causa insegurança, que causa desilusão, e a pessoa desiste da radiestesia, perde uma capacidade que ela tem fantástica, perde uma ferramenta, porque tem um índice de acerto muito baixo, não consegue se entender, não consegue pesquisar, não consegue se desenvolver e se confunde. Por quê? Porque falta essa precisão. E aí o nosso biômetro, né, é um excelente exemplo aí para você tomar como parâmetro, observar o seu trabalho, observar como é que você está usando, como é que você aprendeu, desconstruir algumas ideias e se adaptar para aproveitar, né, aproveitar melhor. Certo? Alguns biômetros também, que é um outro ponto que eu discordo, que eu removi daqui, trazem indicações de doenças, de problemas físicos. Por mais que o trabalho dos radiestesistas que criaram o biômetro fosse correto, fosse metódico, o Ovi e o Simeone ali foram, né, tinham formação para isso, a gente sabe hoje em dia que método científico não funciona assim. Não posso eu, Luiz, sair fazendo uma pesquisa e pronto, definir, é assim. Se o biômetro começar a girar em 4.000, a pessoa está com isso, a pessoa está com aquilo, a pessoa tem isso, a pessoa está assim, a pessoa... Teria que eu, Luiz, fazer uma pesquisa séria, extensa, com muitas pessoas, pegar todas as informações, padronizar, organizar, e eu teria que pedir para pares. Eu teria que pedir para radiestesistas, 2, 3, 10, 15, 20 radiestesistas fazerem a mesma pesquisa, dentro dos mesmos parâmetros, em vários lugares do mundo, para a gente definir alguma coisa. Então, quando a gente encontra um biômetro que diz que tal medida aqui é tal doença, puxa vida. E às vezes você expressa isso para uma pessoa, você não sabe o que está causando na pessoa. Né? Aí a pessoa vai atrás, se movimenta, busca e faz exames e tudo, e não tem nada daquilo. Como é que fica a credibilidade do anestesista? Não, mas o biômetro disse que tinha, então... Meu amigo, está aqui os exames, está aqui, ó. Não tem nada. Então eu acho muito, muito, muito perigoso que você coloque coisas muito pessoais no biômetro, tire conclusões com base nisso, sem desmerecer o trabalho dos criadores, das pessoas que se envolveram com o biômetro ao longo do tempo, sim. Mas não tem um método, não tem aí um estudo, não tem um grupo de pessoas que se envolvam para isso. Né? Para dizer que se tiver com 4.000 tem tal coisa. Se você tiver com 4.000 Bovi, você está com algum problema. Por quê?
Porque aqui ele fez uma medida, e aí a gente fica com, né, não é bem uma abstração, fica com essa informação dele que o limite de 6.500 é o limite mínimo. Todas as pesquisas dele que ele fez, pessoas que estavam acima de 6.500 ou coisas que estavam acima de 6.500 estavam boas. Abaixo tinha algum problema. Então a gente fica com essa informação. Mesmo que isso aqui também não tenha sido submetido por pares, pesquisas, coisa e tal. Não, mas é uma régua que vem sendo usada por pessoas ao longo do tempo e tem corroborado isso, né? Que esse limite aqui ele é verdadeiro, doença ou saúde. Agora, qual a doença, ou se 3.000 está associado com uma doença ou outra, aí a gente já não tem. Até porque as doenças foram se ampliando ao longo do tempo, né? Coisas que na época deles, o ouvido Simeone lá nem tinham sido pensadas, imaginadas, criadas. Então nós temos aqui esse limite, que é importante. Quando a pessoa está com a energia vital para baixo, quanto mais para baixo ela tiver, pior, né? Mais chance de estar doente, de ter um problema físico ou vital, ela tem. O que eu vou fazer depois que eu peguei essa informação com o biômetro? Eu vou usar um gráfico de análise para tentar encontrar o problema, cercar o problema, e a pessoa vai ser encaminhada para um médico que vai pedir os exames lá, ela vai passar alguma informação e vai se fazer algum exame para detectar qual o problema de saúde que ela tem. Esse é o caminho. Isso é o que se indica, o mínimo que se indica para radiestesistas, para terapeutas que trabalham com réguas. Caminha para a medicina e você vai ter a comprovação. A pessoa vai estar com uma gastrite, a pessoa vai estar com uma depressão, um problema físico, sei lá, um problema de cartilagem, baixou a quantidade de ferro no sangue, alguma coisa a pessoa vai ter. E isso vai ser descoberto, pode ser auxiliado por outras réguas de análise, mas passa pela comprovação médica dos exames médicos de saúde para determinar o que a pessoa tem. E aí não você dizer, a pessoa está com 4.000, ela está com tal doença. Aí é complicado. Aí nós estamos a um passo do charlatanismo. Não pode se fazer esse tipo de coisa, de forma alguma. E isso também é autoconhecimento. Né? Você ter essa percepção. Isso é pontual. Hoje a pessoa está com 4.000, amanhã ela vem de novo para uma outra consulta e ela está com 8.000. Poxa, por que hoje ela está com 4, amanhã ela está com 8? Temos que fazer uma pesquisa para identificar o que aconteceu. Então, quer dizer, se um dia ela está com 4, outro dia ela está com 8, ela não está com doença. Né? Por isso que é pontual. Isso é fundamental no biômetro. Pontual. Naquele momento que está medindo. Até posso fazer uma medida do mês passado, do ano passado, mas a coisa vai começar a ficar vaga, né? No ano passado, são 365 dias. Quando no ano passado? A coisa já sai do prumo. Então, essa precisão da linguagem é importante e essa limpeza do biômetro é importante. Porque aquele monte de informação que foi acrescentada aqui, para mim não tem utilidade, não está comprovado, não tem método, não tem nada para embasar isso aqui. Ah, mas o criador da régua, bom, ele pode ter medido lá na época dele, em determinadas condições, ele, ótimo, válido, importante isso. Vamos reproduzir esse estudo para que a gente chegue a essa informação. Né? E a pessoa hoje está com 4.000, de manhã está com 4.000, de tarde 4.000, de noite 4.000, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã, aí a gente tem uma coisa muito séria, a pessoa está com 4.000. Agora, hoje está com 4.000, amanhã está com 6, outro dia está com 10. Então, importantíssimo isso, né? Certo, pessoal? Então, algumas considerações aí sobre o biômetro. Tem mais algumas, mas vamos deixar para uma outra ocasião, porque senão se alonga demais o vídeo, né? Gratidão a todos. Até a próxima. Estou preso em mais um vídeo. Mas consigo sair. Consigo. Vou escapar, né? Senão faria outros também, né?